para esse momento, tá bom? Bondoso Deus, nosso obrigado, estamos juntos aqui mais uma vez para abrirmos a Tua Palavra, para estudarmos mais da Tua graça, do Teu amor, do poder do Evangelho. Evangelho esse tem nos salvado, Evangelho esse tem nos conduzido e nos motivado para estarmos aqui agora nesse momento de adoração. Cuida de cada um de nós, usa mais uma vez esse Teu servo a despeito dos meus pecados, unja os nossos lábios e que a Tua Palavra seja aberta para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Gente, ainda não é o ideal de estarmos adorando a Deus via Zoom. O ideal era estarmos na igreja. O ideal era estarmos juntos ali, em grande grupo, em louvor, em adoração. Mas ainda estamos aqui. O importante é estudarmos, a palavra de Deus, é fortalecermos a nossa fé e juntos termos aí a bênção de Deus para que possamos nos preparar para a volta dele. Antes de eu abrir a palavra de fato, e eu já até quero pedir aí para a Mariana e para o André depois só me liberar compartilhamento, que eu vou compartilhar um verso para introduzir, eu queria só pedir que os irmãos orassem. Hoje, principalmente, o batismo da primavera, nós estaremos fazendo ali uma festa batismal no colégio da Vila Matilde. As nossas escolas, mesmo em meio à pandemia, nós tentamos manter aí classes bíblicas. E para a honra e glória de Deus, hoje, lá na Vila Matilde, às 15 horas, nós estaremos aí batizando 14 crianças e adolescentes para a honra e glória de Deus. É um desafio muito grande. A educação adventista, ela não é um evangelismo de colheita, ela é um evangelismo de plantio. Eu tenho feito as contas, nós somos 8.000 escolas pelo mundo hoje. Se cada uma por ano formar média de 100 alunos, nós vamos estar colocando no mundo 800.000 pessoas por ano influenciadas pela escola adventista. Então, assim, eu louvo a Deus porque Deus tem usado a educação adventista como um braço de evangelismo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós temos tido muitas histórias, muitas. Inclusive, eu comecei a registrá-las e guardá-las para depois lançar num livro, em que nós vamos contar aí conversões que aconteceram pelo poder do Espírito Santo através da educação adventista. E é um desafio. E esse ano, com a pandemia, para nós o desafio é maior ainda. Vocês não têm ideia do quanto nós temos sido pressionados, às vezes atacados. Mas Deus nos abençoou tanto que, através da CPB e do grupo que a gente tem de tecnologia da igreja, a educação adventista se superou tanto que hoje temos a plataforma mais acessada e mais estruturada hoje do país. É uma história muito interessante. Um outro momento eu conto para vocês de como isso aconteceu através do Bruno, que é o chefe do TI, do pessoal da Casa Publicadora, de como Deus o conduziu, a despeito de algumas pessoas não terem acreditado no projeto, e ele manteve no coração, fazendo nas horas vagas, e o que Deus fez por ele para manter a igreja de pé, para que a igreja não sofresse reveses mais profundos daquilo que a gente acabou sofrendo. E eu louvo a Deus, eu queria que vocês orassem, que vocês tenham certeza de que a educação adventista tem cumprido a missão dela, junto com a igreja no todo, para que logo a gente possa ver Jesus voltar. E essa semana a gente fez o lançamento de matrículas com os funcionários, os professores, e eu disse justamente da nossa missão para o ano que vem. Para aqueles que ainda não sabem, nós temos um tema para o evangelismo que é através de nós, e esse tema vai ser através de estudos bíblicos levar pessoas ao batismo. E a gente vai ter aí uma meta de 90.000 estudos bíblicos da Igreja na União Central Brasileira. Então a gente precisa avançar, e a nossa missão, através do Evangelho, é salvar e apresentar Jesus. Eu queria introduzir dizendo algo para vocês. Nós fomos criados por um propósito e para uma situação específica, que era representarmos a Cristo e darmos glória a Deus. E eu quero começar compartilhando com vocês aqui o primeiro verso, tá? Eu quero aqui, deixa só eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu dar aqui, share, ok. Estão vendo aí o slide? Aí diz assim, Apocalipse 14:7, eu quero fazer essa introdução. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14:7, ele é o início das 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas que fazem parte de todo o esboço profético e missionário que nós temos, que está incorporado na mensagem da igreja, que está incorporado no nosso logo, né? Como igreja adventista,
as 3 chamas, que significam a ação do Espírito Santo e a pregação das 3 mensagens angélicas. E a primeira mensagem angélica, que foi compartilhada exclusivamente ali no período da Igreja de Filadélfia, início ali do movimento milerita, eles resgatando para a humanidade uma verdade que havia sido esquecida, deixada de lado. E aqui João, ao escrever Apocalipse, ele nos traz à memória 3 atos que nós, seres humanos, precisamos fazer. E a essência da nossa vida, e tem que ser a essência da Igreja Adventista. Primeiro diz aí, temei a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Ele é Deus santo, justo, bom e amorável. Deus salva, mas Deus fará justiça, irmãos. Deus, ele quer salvar o ser humano do pecado, mas ele terá que condenar o pecado, porque o pecado tem feito coisas terríveis na vida da humanidade e da natureza de Deus. Então ele começa dizendo, temei a Deus, e você deve temer a Deus onde você estiver, inclusive dentro de casa. A nossa casa tem que ser um lugar em que a gente deve temer a Deus com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com o que a gente faz, com o que a gente come, a maneira como a gente se veste. Nós precisamos temer a Deus. Segundo aspecto, dar glórias a Deus. Nós, como seres humanos, nós fomos feitos para a honra e glória de Deus. Lembre-se disso, irmão. Você não foi feito para o seu bel prazer. Você foi feito para ser feliz, mas para dar honra e glória a Deus. E o terceiro aspecto, nós precisamos o quê? Adorar aquele que fez os céus e a terra. E nós estamos aqui nesse sábado justamente para quê? Para adorarmos aquele que fez o quê? Os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Que você tenha isso no seu coração, que você possa permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, que o Espírito Santo possa reger a sua vida e dessa maneira possamos agradar a Deus, temê-lo, dar glória e, acima de tudo, podermos fazer com que o mundo enxergue quem é Deus. Nosso Deus é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia e é um Deus que quer de nós um comportamento para os céus. O tema de hoje é o que vale mais, o ouro ou o pó? Eu queria que você fosse comigo e pegasse a sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Talvez se nós estivéssemos na igreja, a minha introdução fosse dizendo a vocês, olha, desliga o celular, guarda o santo iPhone e pega a santa Bíblia, né? Para que a gente pudesse, de maneira especial, ter a atenção com Deus. Mas como estamos ainda em Zoom, via tecnologia, eu sei que alguns estão, inclusive, aí usando o celular, então use-o com cuidado, com critério para adorar a Deus. E eu quero que você entenda bem esse conceito. O que é mais importante, o ouro ou o pó? Eu queria que você fosse comigo, então, no livro de Gênesis, Gênesis no capítulo 2. Vamos lá em Gênesis no capítulo 2. E o capítulo 2 de Gênesis, verso 7, nós devemos conhecer bem esse verso, diz o que lá? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser chamado o quê? Alma vivente. Olha só que interessante. Há 2 ações específicas de Deus aqui. Deus diz que nós, seres humanos, fomos formados do pó da terra, do barro. Então Deus ali com as suas mãos nos moldou e então deixou ali um boneco de barro sem vida. E a segunda ação de Deus é justamente soprar nas narinas deste boneco de barro, que se torna então uma alma vivente. Olha que coisa incrível. Deus usa o elemento barro para fazer um boneco, e a partir desse boneco, ele tem uma segunda ação em que ele dá o quê? O fôlego de vida. E aí então, o homem passa a ser uma alma vivente. Eu fico imaginando essa cena, né? Que cena incrível. Deus usando um elemento da natureza, o barro, o pó, para fazer de nós um elemento com vida, a semelhança e imagem de Deus. Eu queria que você fosse um pouco mais à frente, em Gênesis 2:9, né? Diz o que é em Gênesis 2:9? Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista, boa para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que esse verso 9 diz? Também diz que as árvores, as plantas, aquilo que comemos, também veio do pó, também veio do barro. O homem foi feito do barro, as plantas, né, as árvores, os elementos que nos dão alimento, também veio do pó.
Gênesis 2,19, eu queria que você fosse lá agora no verso 19 conosco, dizendo o quê? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o quê? O nome deles. E o que diz aí? O Senhor Deus formou da terra todos os animais. Olha só que interessante. Os animais também foram formados do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra, formou as plantas e as árvores do pó da terra e formou os animais do pó da terra. A origem de ambos é a mesma. É interessante que a árvore tem vida, as plantas têm vida, e nós sabemos disso. Os animais também têm vida. Mas Deus nos criou de uma maneira especial, porque as árvores e as plantas vieram pelo poder da sua palavra. Os animais vieram pelo poder da sua palavra. Mas nós, seres humanos, somos criados pela ação, né, das mãos de Deus, aonde cada um de nós recebemos aí o fôlego de vida e nós fomos criados o quê? A imagem e semelhança do quê? De Deus. Que coisa incrível, irmão. Que coisa, sabe, maravilhosa como Deus agiu nas nossas vidas. E eu queria que você fosse comigo agora, lá em Gênesis, no capítulo 1, volta lá no primeiro capítulo, e eu queria ler com você justamente isso, que diz o quê? No verso 26 do capítulo 1. Façamos o homem o quê? A nossa imagem e semelhança. Se você for no verso 26, diz que Deus nos abençoou, né, e queria que nós, seres humanos, fôssemos o quê? Fecundos e enchêssemos a terra, porque o propósito de Deus, ao criar os homens, ao criar a natureza, ao criar os animais, foi justamente para que eu e você pudéssemos o quê? Dar glórias a Deus. Por isso que eu introduzi Apocalipse 14, 7. Temei a Deus, dai-lhe glória e adorai. Deus, quando nos fez, fez com um propósito incrível. Fez com um propósito especial, que é justamente darmos o quê? Glórias a Deus. Eu queria que você agora fosse comigo num capítulo que vai mostrar o resultado. Nós sabemos bem o que aconteceu com Adão e Eva. Eva aceitou os conselhos da serpente. Depois Eva foi até Adão. Adão comeu do fruto. Ficaram envergonhados, com medo, e então se esconderam. E aqui em Gênesis capítulo 3, verso 17, olha só que interessante. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldito é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Toda escolha e toda atitude tem uma consequência. Eu quero dizer uma outra coisa. Irmão, você pode correr, mas você não pode se esconder. Lembre-se disso. Toda ação tem uma reação. Todo pecado tem uma consequência. Toda atitude vai ter um resultado. E de novo digo a você, meu irmão, você pode correr, mas não se esconder. Aqui diz que o homem errou, se separou de Deus. E o pó que foi criado de maneira especial pela mão de Deus, ele então o quê? Se separa de Deus. Gênesis 3 ainda, no verso 21, diz o quê? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Por conta do pecado, Adão e Eva passaram a ter um sentimento que eles não tinham. Eles começaram a se sentir pessoas sem valor. Pessoas que estavam destituídas agora da glória de Deus. E Deus então faz uma veste para eles, representando a justiça de Cristo, para que eles pudessem entender que a atitude deles tinha uma consequência tremenda e profunda. Se você for no livro de Isaías, não precisa ir lá no capítulo 40, no verso 15 e 16, diz que por conta do pecado nós não passamos do pó diante de Deus, nós não temos valor diante de Deus. Nós não somos nada por conta do pecado. Eu queria que agora você fosse comigo lá no Salmo 103. No Salmo 103, aqui é um salmo de Davi, e aqui no Salmo 103, no verso 13 e 14, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. E o verso 14: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Deus que nos fez sabe que somos pó. A nossa vida é efêmera, irmãos. Eu sei que nós estamos assustados com o Covid.
Mas não é só o Covid que mata. O câncer tem matado, a bebida tem matado, a violência tem matado, as guerras têm matado, gripes têm matado. Nos assustamos com o Covid, mas a nossa vida é efêmera. Podemos tomar um tombo, bater a cabeça e perdemos a vida. Podemos ser atropelados por um carro, por uma moto. Podemos comer algo e engasgarmos e morrermos. A nossa vida é efêmera. Ela é como uma névoa que surge de manhã e logo se dissipa. A Bíblia fala sobre isso. Deus sabe que somos pó, mas Deus se preocupa conosco. Deus quer que eu e você façamos o quê? Parte de um processo que Ele quer dar a nós. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem como foram criados os anjos? Vocês sabem como os anjos foram criados? Os anjos não foram criados como nós. Eu queria mostrar para vocês, eu queria que você fosse comigo lá no Salmo 148 agora. Vamos um pouquinho mais para frente, aqui no Salmo 148. No Salmo 148, eu quero começar no verso 1, que diz o quê? Aleluia! Louvai ao Senhor dos altos dos céus, louvai-o nas alturas. Aqui tem a ver com Apocalipse 14, 7, que é adorar. O Salmo diz assim, precisamos adorar a Deus. Nós vamos lá no verso 2, que diz o quê? Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestes. Aqui diz que os anjos louvam e adoram a Deus. Mas como esses anjos, foram criados? O verso 5 responde, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Os anjos não foram criados como nós, pelas mãos de Deus. Eles foram criados também pelo poder da palavra. E aqui o Salmo diz que Deus mandou e eles foram criados. E a gente sabe que os anjos têm uma beleza incomparável. Os anjos são belos na sua estrutura. Anjos de 2 asas, 4 asas, 6 asas, serafins, os querubins. Anjos que foram criados pelo poder da palavra de Deus. E outro detalhe interessante, A formação dos anjos, elas foram criadas num ambiente em que não há pó. No céu não há pó. Eu tenho dito para as pessoas que no céu não entrará pó. No céu não tem pó. O pó é característica dessa terra. O pó é característica do mundo que a gente vive. O pó é característica da essência que nós temos. Você sabe como Lúcifer foi criado? Você sabe como era Lúcifer? Se nós formos lá no livro de Ezequiel, a gente tem aí uma pálida ideia, e eu queria que você rapidamente fosse comigo, lá no capítulo 28 de Ezequiel, verso 13, para quem conhece bem ali, o que diz aí Ezequiel 28, 13? Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Olha só, aqui diz que ele era coberto do sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, e esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Satanás foi feito, o Lúcifer, Ele foi feito de uma maneira toda especial. Satanás ele era feito de joias preciosas. A Bíblia diz isso. Eu queria que você voltasse comigo agora, lá em Gênesis, no capítulo 2. Voltemos lá em Gênesis, capítulo 2. E aqui em Gênesis, no capítulo 2, diz assim no verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se o quê? Em 4 braços. Verso 11. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Se a gente for em Gênesis 1:9, diz que a terra ela foi criada no 3º dia. Ali diz que Deus, pelo poder da palavra, também agiu e criou o quê? Criou a terra. Aqui diz que esses rios foram criados e eles saíam ali do Éden. E aqui diz que, no verso 12, olha só que interessante. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bidélio e a pedra ônix. Quando Deus criou a terra, o ouro ele estava assim na superfície. Ellen White fala isso em Patriarcas e Profetas. Que as pedras preciosas e o ouro ele estavam em abundância na terra. E foi após o dilúvio, no capítulo, quando você lê lá em Patriarcas e Profetas, quando termina o dilúvio, que Noé sai da arca, se você ler esse capítulo é bem interessante, e ali diz como Deus escondeu o ouro, de como Deus escondeu as pedras preciosas. Mas quando Deus, ele então criou Adão, Deus tinha na superfície em abundância, tinha ouro, tinha ônix, tinha o bidélio, que é uma pedra preciosa, entre outras, esmeraldas, jaspe, carbúnculo.
Deus tinha ali uma dezena de pedras preciosas, das quais nós valorizamos hoje, para que ela pudesse ser utilizada na formação do homem. Mas Deus escolheu o pó para criar o homem. O ouro é um elemento extremamente importante. Se você não sabe, o ouro é o elemento econômico hoje que mantém as economias de pé. Só para você ter uma ideia, os 3 maiores depósitos de ouro que existem no mundo hoje, o primeiro é o Fort Knox, nos Estados Unidos. Lá eles têm um grande depósito de ouro. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo justamente porque eles têm um depósito de ouro que os mantém ainda firmes e fortes na economia mundial. O segundo maior depósito de ouro é o da Alemanha. A Alemanha se tornou um país economicamente forte, é uma grande economia, porque eles têm lá também um depósito de ouro muito grande e esse ouro dá estabilidade para a economia alemã. E o terceiro maior depósito de ouro do mundo é o depósito do FMI. O FMI é o Fundo Monetário Internacional e ele é quem mantém também o mundo economicamente estável, porque o ouro tem valor, o ouro tem poder. O ouro, na sua essência, mesmo que ainda não burilado, ele já tem valor. As pessoas brigam pelo ouro. A Serra Pelada, as pessoas se mataram, né, pelo ouro. Se você disser que em tal lugar há ouro, as pessoas vão atrás. Existe um filme chamado Diamante de Sangue, as pessoas se matavam pelos diamantes. Nós brigamos pelo poder do ouro. Nós brigamos pelo poder econômico que esse elemento, esse metal nos dá. E o ouro estava em abundância na terra. E Deus, então, o quê? Retirou o ouro. Eu queria dizer uma coisa para você. Deus poderia ter nos feito ouro. Deus poderia ter usado o mesmo material que ele usou em Lúcifer. Mas se Deus tivesse feito o ser humano do ouro, teria sido espetacular. Se Deus tivesse colocado a sua digital no ouro, seria incrível. Mas Deus preferiu colocar a sua digital no pó. E isso é espetacular. Deus poderia ter usado o ouro para fazer você, meu irmão, para fazer você, minha irmã. Mas Deus preferiu usar o pó, porque através do pó somos elementos que glorificamos a Deus. Quando Natanael foi convidado a ser discípulo, disseram a ele: olha, encontramos Jesus, o Jesus de Nazaré. E aí Natanael disse assim: ué, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? De repente, se alguém dissesse para você: olha, do mosteiro saiu essa pessoa, você diria: ah, mas do mosteiro eu espero que saia algo bom. Olha, fulano é da universidade. Puxa, da universidade eu espero que saia algo bom. Da escola, eu espero que saia algo bom. Mas de Nazaré? O que pode vir de Nazaré? Nazaré é uma cidade pó. Nazaré não tem valor. Mas de Nazaré veio o Salvador. De Nazaré veio Jesus. Do pó veio Adão. Do pó nós viemos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O nosso caráter, o caráter do pó, precisa maravilhar os anjos e o mundo pelo poder de Deus. Mas como? Como que o pó vai maravilhar o mundo? E aí que está o segredo do evangelho, é o poder do evangelho, irmãos. Quando a humanidade, feita do pó, se converte a Deus, o universo fica extremamente estarrecido e surpreso como um elemento chamado pó pode gerar glórias a Deus. Existem aí dezenas de filmes que tratam de pessoas que vieram de bairros em que a violência era muito grande, em que a violência era muito profunda. E pessoas ressurgem da cinza, como diz aí alguns. Pessoas que a gente não dava nada e elas passam a ressurgir. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu tive uma experiência muito profunda sobre isso. Eu sempre tive o preconceito com o presídio. Eu sempre olhava para os presidiários como pessoas que não se igualavam a mim. Se eu sou o pó, eles são menos do que o pó. Eu fui obrigado um dia a ir no presídio por uma circunstância da vida. E eu fui lá para pregar. E eu entrei ali, Deus sabe que aquele primeiro dia eu estava pronto para fazer um sermão em que eu jogasse na cara daqueles homens justamente o que eles haviam feito de errado. E Deus foi mudando meu coração, porque quando eu entrei no auditório daquele presídio, irmãos, um auditório azul grande, havia ali cerca de 300 internos presidiários, dos 18 aos 70 anos de idade. Quando eu comecei a abrir a palavra, eu vi nos olhos daqueles homens, muitos com esperança, muitos chorando. E eu lembro que aquele dia eu mudei o sermão e eu falei do perdão de Deus. E eu vi ali homens que, como pó,
Deus começou a imprimir neles um senso de santidade e de justiça. Eu já vi prostitutas serem elevadas a um padrão de moral que só Deus pode fazer. Eu já vi traficantes abandonarem a vida de pó e se tornarem um elemento de honra e glória a Deus. Talvez você, irmão, na sua vida passada, você tenha sido um pó tão triste, mas um dia você se encontrou com Deus. E através de você, como pó, Deus tem usado para dar a Ele honra e glória pelo poder do Evangelho. Eu gosto muito de ler o Espírito Profecia e uma das citações de Ellen White, que é naquela revista Sign of the Times, de 24 de setembro de 1894, ela diz que é pelo poder dos céus que Deus determina a nós que guardemos os 10 mandamentos e através da nossa fé em Cristo, pela guarda dos 10 mandamentos, nós vamos honrar e glorificar o nosso Deus. Quando você guarda o sábado, meu irmão, quando você se disponha como pó, criado de maneira especial pelas mãos de Deus e não ouro, você é um elemento que leva honra e glória a Deus. A divindade, ela vem fora do pó. Mas a divindade, olha só que interessante. A divindade também se tornou pó para salvar a cada um de nós. Deus poderia ter pedido, Jesus poderia ter pedido aos céus que ele viesse como ouro, mas não. Deus, ele se tornou pó, como eu e você, para que através do pó possamos dar glórias a Deus. Deus está produzindo no pó o seu caráter. Gente, se fosse ouro, eu sempre falo, seria mais compreensível. Seria mais interessante se Deus tivesse impresso o seu caráter no ouro, porque ouro é valioso. Ouro por si só, ele já incomoda, ele brilha. A Bíblia diz que as ruas da cidade de Jerusalém serão de ouro. As portas da cidade santa serão feitas de pedras preciosas. Pedras que são valorosas demais, valiosas demais, e que se você utilizá-las, elas compram tudo o que você quer. A cidade será murada de ouro. As ruas serão de ouro. As portas de pedras preciosas. Mas o que vai habitar nessa cidade não são coisas preciosas, mas são pós que foram transformados pelo caráter de Deus e é onde ele imprimiu o seu caráter. Deus pode fazer da sua vida de pó uma vida de bênçãos. O que vale mais? O ouro ou o pó? Do ponto de vista de Deus, o que vale mais é o pó. Porque foi do pó que Deus fez você e eu. Eu não sei como está a sua vida, irmão. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está o seu ânimo. Eu não sei como está a sua esperança. Talvez você se sinta o menor de todos os pós. Talvez a sua luta com o pecado seja uma luta tão intensa que você se considere menos do que nada. Mas quando Deus, ali no Éden, começou a formar Adão, ele formou, colocando sobre Adão as suas impressões de Criador. Quanto mais baixo for o valor do material, maior são as glórias para Deus. Quanto mais difícil for a causa, mais poderoso é o resultado. Eu tenho sempre agradecido a Deus, porque eu, como pó, como um pecador, tenho recebido de Deus o privilégio de servi-lo. E eu queria concluir o sermão desta manhã fazendo uma pergunta para você, meu irmão. Você e eu fomos feitos do pó. E a Bíblia diz que muitos de nós dormiremos e voltaremos ao pó, da onde nós surgimos. Mas independente de quem somos, independente da nossa origem, independente do nosso sentimento, Deus pode fazer do pó objetos que o adorem e que seja espetáculo ao universo. Eu queria que você hoje entendesse muito bem o que Deus fez por você. Deus imprimiu na humanidade o senso da glória de Deus. E Deus quer imprimir no seu coração hoje também, meu irmão e minha irmã, o senso da glória dele. Deus quer convidar você, meu irmão, minha irmã, você, meu jovem, você, criança, para testemunhar desta bondade, para testemunhar desta força que só Deus pode imprimir no pó. E eu queria que você, como pó, pudesse ser uma testemunha viva para o que Deus quer de cada um de nós. Eu sempre digo que para a cruz
o pó tem valor de ouro. Na cruz, o pó tem valor de pedras preciosas. É claro que os homens do mundo de hoje valorizam o ouro, valorizam as pedras preciosas. Infelizmente, nós, como igreja, de vez em quando, queremos também valorizar o ouro. Nós queremos filhos ouro. Nós queremos esposos ouro, esposas diamantes. Queremos amigos safira. Nós queremos uma igreja feita de jaspe e de carbúnculo. Só que a humanidade, ela é feita de pó. Nós somos pó. Mas aos pés da cruz, nós temos valor de ouro. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você se lembre que aos pés da cruz, mesmo sendo pó, Deus tem uma grande consideração por você. Deus te ama. Deus nos ama. E não se esqueça, tema a Deus. Dê a Ele toda a glória, porque Ele é digno disso. E adore a Deus aonde você estiver, porque eu tenho plena certeza que em breve todos nós, feitos do pó, estaremos diante do Rei do Universo para adorá-lo em espírito e verdade. Eu queria fazer uma pergunta. Quem desses que assistem comigo, como eu, que somos pó, gostaríamos de ter impresso sobre nós o poder do Evangelho? Eu queria ver as mãos levantadas. Louvado seja Deus por isso, irmão. Que Deus possa imprimir no seu coração o senso de missão, o senso de perdão, o senso de amor, para que nós, o pó, possamos ajudar outros pó a estar aos pés da cruz e temos o valor de ouro. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você e de toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Feche os seus